Olá! Hoje vamos mergulhar num tema essencial para quem faz pesquisa: metodologia, citações, referências e como evitar o plágio. Olá, exato. Um tema fundamental. Nossa conversa vai se basear no material do curso de Metodologia de Problemas Científicos do professor Gilberto Sarfatti. A ideia é entender como montar um trabalho, sabe, com base sólida e, claro, com integridade. Perfeito. E tudo começa, na verdade, pelo referencial teórico, Uhum. que, assim, não é só um resumo de livros, né? Muita gente confunde. Ah, tipo uma coleção de fichamentos? Ou pior, uma coxa de retalhos de citações soltas. Não é isso. O referencial é a expressão do conhecimento que já existe sobre o tema de forma organizada. É a base do trabalho. Entendi. E qual o objetivo principal dele, então? Bom, basicamente dois. Primeiro, ele tem que fundamentar o problema que você está investigando, sabe? Justificar por que ele é relevante e por que sua proposta faz sentido. Certo. E segundo, ele serve para mostrar onde seu trabalho se encaixa. Ele dialoga com o que já foi dito, concorda, discorda, inova. Isso mostra a importância do seu trabalho. Faz sentido. E para construir esse diálogo, a gente precisa da pesquisa bibliográfica. Como funciona essa busca? Olha, é um processo quase investigativo. Você começa escolhendo o tema, claro. Aí vai para catálogos, bases de dados. Tipo Cielo, Google Acadêmico, essas coisas. Exato. Livros, artigos de periódicos importantes, tipo Hayek, Harvard Business Review, teses, dissertações, até imprensa qualificada como Valor, The Economist, ou sites institucionais, tipo Embrapa, Fiesp. E as referências que a gente encontra em outros trabalhos? Aquela coisa de uma levar a outra. Fundamental. É a caça ao tesouro, como você disse. É fascinante ver como o conhecimento se conecta. A gente nunca parte do zero, né? Sempre construindo sobre o que veio antes. E é verdade. Mas nessa construção tem o risco do plágio. O que define o plágio, assim, de forma bem direta? Plágio é basicamente você apresentar o trabalho de outra pessoa como se fosse seu. Simples assim. Hum. Isso inclui usar palavras exatas sem citar, usar as ideias sem dar o crédito, até pedir para alguém escrever uma parte para você ou pegar um trabalho seu antigo e reapresentar sem dizer nada. Existe diferença entre fazer isso de propósito e, sei lá, por descuido, aquele plágio não intencional? Olha, para a academia, a consequência final costuma ser a mesma: grave. Claro que existe a cópia descarada, comprar trabalho, isso é intencional. Sim, Mas tem também o descuido ao parafrasear, a falta de organização nas anotações que levam a esquecer de citar. Mas o resultado é o mesmo: fere a integridade. e por que é tão importante evitar, além da questão ética óbvia de dar o crédito? Bom, primeiro, engana a si mesmo, né? Limita o aprendizado. Depois, os riscos são altos. Pode levar à reprovação, expulsão. E tem a questão da justiça com o autor original. Claro. E mais, a ciência depende da rastreabilidade das ideias. Citar corretamente permite que outros chequem suas fontes, construam sobre seu trabalho, é a base da confiança e da sua própria autoridade e reputação. Entendi. Então a regra é: ficou na dúvida se precisa citar ou não? Cite, sempre cite. É melhor errar pelo excesso de zelo. Certo. E como fazer essas citações corretamente? Temos tipos diferentes, né? Basicamente, dois tipos principais. A citação direta, que é quando você copia exatamente as palavras do autor. Ah, essa tem regras de formatação, né? Aspas, bloco recuado. Isso. Se for curta, até 3 linhas, vai no meio do seu texto, entre aspas. Se for mais longa, aí sim vai num bloco separado, com recuo, fonte menor, sem aspas e espaçamento simples. Importantíssimo. Sempre indicar a página. Sempre a página na direta. E se eu tirar um pedaço da citação? Usa colchetes com 3 pontos. Ponto, ponto, ponto. Para indicar supressão. E a outra forma de citação? É a indireta. Aqui você usa suas próprias palavras para expressar a ideia do autor. Pode ser uma condensação, uma síntese. É até preferível a simples paráfrase muito colada no original. Mas atenção, Ok. precisa indicar a fonte do mesmo jeito. Autor, ano. A ideia não é sua, o crédito tem que ser dado. Entendi. E aquele caso do apude? Citar alguém que foi citado por outro. O apude ou citado por. Olha, isso é o último recurso.
Só se você não conseguiu de jeito nenhum acessar a obra original. E como faz? Você indica no texto quem citou quem, mas na lista de referências no final, só entra a obra que você realmente leu, a secundária. O ideal mesmo é sempre ir atrás da fonte primária. E se a obra original for importante, pode detalhar em nota de rodapé. Boa dica. E se eu precisar traduzir um trecho? Tem que indicar que a tradução é sua. Geralmente se coloca tradução nossa após a citação. Perfeito. Depois de fazer todas essas citações ao longo do texto, chegamos na lista final, as referências. Isso, o título é referências, não bibliografia, porque só entra o que foi efetivamente citado no trabalho. E a ordem? Ordem alfabética pelo sobrenome do autor. E tem que ter os elementos essenciais: autores e autores, título, subtítulo se houver, edição se não for a primeira, local, editora e data. Consistência é chave. E no texto a gente usa o sistema autor-data, né? Tipo Silva 2023, P.15. Exato. Se o nome do autor já está na frase, como segundo Silva 2023, aí só o ano fica em parênteses. Se é chamada no final da frase, aí fica tudo entre parênteses e o sobrenome em maiúsculas, Silva 2023. E quando tem mais de um autor? Ou várias obras do mesmo autor no mesmo ano? Tem regrinhas para isso. Até 3 autores, lista todos. 4 ou mais, usa o primeiro seguido de e tal. Obras do mesmo autor e ano diferencia com letras. Silva 2023A, Silva 2023B. O importante é sempre levar o leitor direto para a referência correta lá no final. Para a gente ir fechando, qual seria a dica de ouro para construir o texto em si, usando tudo isso? Além de, claro, evitar o plágio e citar referenciar tudo direitinho, pense na estrutura do seu argumento. Não é só jogar as citações. Tem que ter uma linha, né? Exato. Desenvolva sua análise. Use os autores para fundamentar seus pontos, mas também para mostrar diferentes visões, sabe? Faça os autores conversarem no seu texto. Use múltiplos autores para dar mais força a uma ideia, contraste opiniões. E o que mais evitar? Evitar gírias, frases muito longas e complexas, parágrafos enormes. Excesso de citação direta também pode cansar. Evitar primeira pessoa, geralmente, e, repetindo, nunca cometer plágio. E verificar. Tudo que citei está nas referências, tudo que está nas referências foi citado. Resumindo, atenção à metodologia, citações corretas, referências completas. Isso não é só formalidade, é a base da credibilidade, né? Exatamente. É o que sustenta a qualidade e a ética do trabalho científico. E fica uma reflexão final, talvez. Qual? Além de só pensar em evitar o plágio como uma regra a cumprir, como será que esse ato de dialogar formalmente com outras vozes através das citações e referências pode, na verdade, refinar o nosso próprio argumento? Como isso pode, quem sabe, até fortalecer a originalidade do nosso trabalho, ao invés de diminuí-la? Interessante. Fica a reflexão. Este foi mais um conteúdo narrado com inteligência. Obrigado por ouvir.